Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques do Superior Tribunal de Justiça. Nesta edição, você vai ver: plano de saúde deve pagar emergência para imprevistos de cirurgia plástica não coberta. Lei Maria da Penha: agravamento da pena também vale para contravenções penais. E mais, você confere uma reportagem especial sobre o que dizem a lei e as decisões do STJ em caso de atraso na entrega de imóvel. O STJ Notícias está no ar. E a gente começa esta edição do STJ Notícias com uma decisão envolvendo planos de saúde. Na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os ministros concluíram que as operadoras devem pagar tratamento de emergência para imprevistos de cirurgia plástica não coberta. Entenda. Os ministros e ministras, por unanimidade, decidiram que é obrigação do plano de saúde pagar por procedimentos de emergência que forem necessários por conta de imprevistos ocorridos durante uma cirurgia plástica sem cobertura pela operadora. Na origem do caso, uma paciente ajuizou uma ação de não obrigação de fazer contra um hospital e um plano de saúde, alegando que teria que custear indevidamente os procedimentos de emergência, hemograma e transfusão de sangue realizados durante uma cirurgia plástica eletiva, ou seja, não coberta pela operadora. Ela pediu para não ter de pagar a conta apresentada pelo hospital em relação a esses procedimentos de emergência, além de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o provimento à apelação da paciente sob o fundamento de que seria inviável caracterizar atendimento de emergência para atrair a cobertura do plano de saúde nessa hipótese. A demanda, então, foi parar no STJ. No recurso especial, a paciente sustentou que a operadora de saúde deveria ter garantido cobertura para as intercorrências que surgissem durante o procedimento cirúrgico inicial, mesmo que este tenha sido eletivo e particular. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que ficou comprovada uma complicação que exigiu o atendimento imediato para preservar a integridade física da paciente, o que configura atendimento de emergência de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de acordo com o artigo 35C da lei que rege as operadoras. A ministra ressaltou ainda que o fato de as intercorrências terem decorrido de cirurgia plástica com fins estéticos e sem cobertura do plano não afasta a obrigação da operadora em relação ao tratamento de emergência, sobretudo porque o hospital em que foi realizada a cirurgia é credenciado pelo plano de saúde da paciente. Direito real de habitação impede a extinção do condomínio e alienação do imóvel. Esse entendimento da terceira turma você confere na reportagem de Marina Campos. Está no Código Civil. Após a morte de um dos cônjuges, aquele que continua vivo passa a ter o direito legal de continuar no imóvel onde o casal residia. É o chamado direito real de habitação. Essa advogada explica os requisitos previstos na lei para que a pessoa exerça esse direito. Esse direito, ele é um direito vitalício, ele é pessoal, gratuito, concretizado ao direito à moradia, à proteção da família, que inclusive está instituído no artigo 203, inciso 1º da Constituição Federal. Não pode haver interesses patrimoniais, assim o cônjuge ele deve usar esse imóvel apenas como residência, sem cobrar qualquer tipo de aluguel, sem pagar aluguel, preservando realmente a função do lar familiar. Em um caso que chegou aos tribunais, a filha de um homem falecido ajuizou ação de extinção de condomínio, que é a propriedade em comum dos herdeiros. Ela pediu também a cobrança de aluguel contra a viúva e os outros filhos. A demanda pretendia atingir 2 imóveis, um urbano e outro rural, que fazem parte da herança e vinham sendo ocupados exclusivamente pelos corréus, os quais invocaram o direito real de habitação da viúva sobre o imóvel urbano. Em primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito real de habitação da viúva e afastou a exigência de aluguéis, mas decidiu que tal prerrogativa não impediria a extinção do condomínio.
o que levou à interposição do recurso especial no STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o direito real de habitação é uma forma de concretizar o direito constitucional à moradia, além de atender a razões de ordem humanitária e social. A ministra lembrou ainda que o STJ tem precedentes no sentido de que, enquanto perdurar o direito real de habitação, não será possível a alienação do imóvel comum, tampouco a exigência de remuneração pelo seu uso. Com isso, a terceira turma reafirmou que esse direito não permite que os herdeiros do falecido promovam a extinção do condomínio e a venda judicial do imóvel para a posterior repartição do dinheiro. Para os ministros, a proteção da família que reside no imóvel, mesmo que seja só o cônjuge sobrevivente, prevalece sobre o direito de propriedade. Em outro julgamento, a terceira turma do STJ definiu que gera dano moral o ato de disponibilizar para terceiros informações pessoais guardadas em banco de dados sem o consentimento do titular dessas informações. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que a disponibilização para terceiros de informações pessoais armazenadas em banco de dados sem a comunicação prévia ao titular e sem o consentimento caracteriza violação dos direitos de personalidade e justifica a indenização por danos morais. O caso teve origem em uma ação proposta por um consumidor contra uma agência de informações de crédito, com a alegação de que os dados pessoais dele foram divulgados sem autorização. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau, ao considerar que os dados compartilhados não eram sensíveis e que a empresa, que atua com a coleta, organização e fornecimento de informações sobre o histórico de empréstimos e comportamento financeiro de consumidores e empresas, estaria respaldada pela legislação específica. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o consumidor alegou que a divulgação de informações cadastrais a terceiros, como número de telefone, sem consentimento, viola o sigilo desses dados e gera o direito à indenização por danos morais, por expor aspectos da vida privada em bancos de fácil acesso. O voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Nancy Andrighi, e ela enfatizou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, as informações cadastrais e de adimplemento registradas nesses bancos de dados não podem ser repassadas diretamente a terceiros, sendo permitido o compartilhamento apenas entre instituições de cadastro, de acordo com a legislação vigente sobre o tema. O colegiado concluiu que o gestor de banco de dados que disponibiliza esse tipo de informações deve responder objetivamente pelos danos morais causados, por se tratar de danos presumidos, diante da forte sensação de insegurança. A Lei Maria da Penha tornou mais grave a pena para crimes violentos contra a mulher no ambiente doméstico. E a terceira sessão do STJ reforçou que esse endurecimento de pena também deve ser aplicado no caso de contravenções penais, que são infrações de menor gravidade. Sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros da terceira sessão fixaram duas teses sobre a aplicação da agravante prevista no Código Penal em contravenções penais no contexto de violência doméstica contra a mulher. A primeira tese define que a agravante é aplicável às contravenções praticadas nesse contexto, salvo se houver previsão contrária, com base nos artigos 1º da Lei das Contravenções Penais e 12 do Código Penal. A segunda tese excluiu essa aplicação para a contravenção de vias de fato, quando incidir a Lei 14.994 de 2024, devido aos princípios da especialidade e da vedação ao bis in idem. O relator do caso, o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, destacou que, apesar de o artigo 61 do Código Penal mencionar crime, as regras gerais também podem ser aplicadas às contravenções, a não ser quando a lei prevê algo diferente. Ele ressaltou ainda a relevância do combate à violência contra a mulher, obrigação que também deriva de normas internacionais. Segundo o relator, esse entendimento sobre a aplicação da agravante às contravenções, ressalvadas as exceções legais, já estava consolidado na jurisprudência do STJ. Mas a Lei 14.994, de 2024, trouxe mudanças importantes. Agora, as vias de fato em casos de violência de gênero têm punição própria e mais severa, afastando a regra geral do Código Penal. As teses fixadas agora devem ser seguidas por todos os tribunais do país em casos semelhantes. As vias de fato são agressões menores, que não são consideradas lesões corporais, que não causam icose, que não causam um vigor físico maior.
Um exemplo prático de contravenções penais são empurrões, né? Empurrões, tapas, puxão de cabelo. Isso aí são exemplos práticos de contravenções penais. A contravenção penal da via de fato. Ela não gera uma lesão maior, que não gera um vestígio que seja considerada uma lesão corporal tipificada no artigo 129 do Código Penal. Para a quinta turma do STJ, um réu não pode ser encaminhado para julgamento no júri popular apenas com base em depoimentos de policiais que relatam o que ouviram de outras pessoas durante a investigação. Para sentar no banco dos réus e ser julgado pelo júri popular, o acusado passa antes por uma análise das provas, que é feita pelo juiz do caso. Essa advogada explica que indícios robustos são levados em consideração para que seja feita a pronúncia. O nosso artigo 413 do Código de Processo Penal disciplina que só pode ser pronunciado o acusado quando o juiz estiver convencido da materialidade do delito, então que aquele crime de fato aconteceu, seja por laudos de necropsia, documentos nesse sentido, e que ele esteja convencido da existência de indícios de autoria do delito. Então, que ele tenha indícios de quem foi o autor daquele crime, para que somente então ele possa submeter esse acusado ao julgamento com os jurados, né? No caso analisado, o réu foi acusado de matar uma mulher que ele supostamente vinha ameaçando. A motivação seria o fato dela ter prestado depoimento contra ele como testemunha ocular de outro homicídio. No momento do crime, a vítima estava acompanhada do marido, que sobreviveu, mas não foi capaz de identificar o autor do crime. O suspeito foi pronunciado pelo juízo de primeiro grau exclusivamente com base nos depoimentos do delegado e dos policiais que foram ouvidos como testemunhas e relataram o que ouviram de outras pessoas. Ao analisar o recurso apresentado à quinta turma pelo Ministério Público Federal, a ministra Daniela Teixeira, relatora do habeas corpus, destacou que o entendimento do STJ evoluiu nos últimos anos e que, para a pronúncia, não devem ser aceitos testemunhos indiretos ou de ouvir dizer. Ela esclareceu que, sem indícios robustos de autoria, a pronúncia não pode ser justificada com o argumento de que a sociedade tem o direito de decidir sobre a culpa ou a inocência do réu. Com isso, a quinta turma decidiu que a decisão de pronúncia não pode se basear apenas em testemunhos indiretos de policiais e não se aceita mais a ideia de que, na dúvida, o interesse da sociedade no esclarecimento do crime deveria prevalecer sobre a presunção de inocência. Durante 2 dias, o Superior Tribunal de Justiça sediou o primeiro Congresso STJ da segunda instância federal e estadual. O evento reuniu ministros, desembargadores e especialistas de todo o país para discutir e aprovar enunciados jurídicos com o objetivo de otimizar o funcionamento do sistema de justiça. Ao todo, 131 enunciados foram aprovados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou a importância desse encontro. É uma celebração que nós estamos fazendo da magistratura brasileira nesses 2 dias. Mas é uma celebração com conteúdo e com esperança muito realista de que nós sairemos desses 2 dias com enunciados que sejam relevantes para o funcionamento da justiça brasileira. A cobertura completa do evento você pode conferir no canal do STJ no YouTube. É só digitar STJ Notícias na barra de pesquisa. Agora vamos falar de um evento inédito realizado no Superior Tribunal de Justiça com a participação de magistrados do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, corte com atuação semelhante ao STJ aqui no Brasil. Confira na reportagem. O primeiro encontro STJ Brasil e STJ Portugal foi aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que destacou o pioneirismo da iniciativa e os laços entre os 2 países. Os laços históricos são inegáveis e o que nos une aqui, sob o guarda-chuva desses laços históricos, é, para usar suas palavras também, senhor presidente,
uma justiça próxima dos cidadãos que servimos. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, João Cura Mariano, ressaltou que esse encontro vai fortalecer ainda mais as duas instituições e promover uma justiça cada vez mais próxima dos cidadãos. Este simpósio é mais do que um espaço de reflexão académica e institucional. É também uma celebração dos laços históricos que unem as nossas nações e que se projetam no modo como concebemos a justiça, a dignidade da pessoa humana e a defesa do Estado de Direito. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal exercem, em parte, as mesmas atribuições. E é a primeira vez que as duas cortes se reúnem no âmbito institucional para tratar de temas em comum. A iniciativa busca enriquecer o diálogo jurídico entre os países, fortalecer as instituições e promover o intercâmbio de boas práticas. O ministro João Otávio de Noronha, coordenador do Fórum dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça dos Países e Territórios de Língua Portuguesa, enfatizou que o diálogo é o ponto de partida para a cooperação. Assim a gente começa, num primeiro momento, a estabelecer pontos de identidade, pontos de diferença e a raciocinar o que nós temos que aprender e o que nós temos que ensinar. O diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ministro Benedito Gonçalves, pontuou que o encontro é um instrumento de transformação. Afinal, quando juízes e juristas compartilham experiências, o que se produz é uma verdadeira alquimia de ideias capaz de iluminar soluções comuns para desafios globais. Carmen Matos, embaixadora em exercício de Portugal no Brasil, disse que espera que o evento marque o início de uma cooperação jurídica profunda entre os dois países. Nós esperamos que este encontro se repita anualmente, como os senhores presidentes já disseram, porque é assim que se vai construindo, construiu-se nos últimos 200 anos e irá construir-se nos próximos 200, a mais perfeita amizade entre os dois países. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreira Silva, participou da abertura de forma online. Para ele, esse encontro está em consonância com o tratado entre os dois países. Este encontro reafirma não apenas a dimensão histórica de nossos laços, mas também a disposição de enfrentarmos juntos os desafios contemporâneos. Conduzido pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, o primeiro painel do evento, o STJ Brasil e o STJ Portugal, Panorama e Perspectivas, foi marcado pela troca de experiências e realidades dos ordenamentos jurídicos dos dois países. Em seguida, foi a vez de discutirem o tema Novas Tendências da Responsabilidade Civil, desafios comparados entre Brasil e Portugal. O painel foi presidido pelo ministro da Casa, Marco Buzzi. O painel também contou com a fala da ministra do STJ, Daniela Teixeira, e do juiz conselheiro do STJ de Portugal, Luiz Espírito Santo. O último painel, Violência Doméstica, Avanços Legislativos e Aplicação Judicial nos dois países, foi presidido pelo ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, e teve como expositores o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, e o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Portugal, Jorge Gonçalves. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, encerrou esse primeiro encontro entre os dois países. É uma atitude inédita que o ministro Herman Benjamin adotou de convidar os portugueses. Então foi muito importante para nós recebermos aqui, muito honrados ficamos, e agora com esse saldo do trabalho, essa troca de informações, nós vamos agora colocar em prática isso aqui no Brasil. E antes de encerrar o programa, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre um assunto presente no cotidiano da população: atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Saiba o que dizem a lei e as decisões do STJ diante dessa dor de cabeça com a repórter Marina Campos. Parece tudo perfeito. Varanda, quartos com suítes, cozinha gourmet. Não faltam opções de empreendimentos para todo tipo de gosto, bolso e também ocasião.
Porque normalmente quem casa, quer casa, não é mesmo, doutor Isley? Compramos a unidade com previsão de entrega para dali 1 ano e meio, quase 2 anos, e programamos o nosso casamento para depois da entrega, né? O mercado imobiliário de imóveis vem crescendo nos últimos anos. Uma prova disso é que, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2024, os lançamentos de imóveis na planta aumentaram mais de 18,6% em relação ao ano anterior. Apesar da possibilidade de pagamento a longo prazo e outras vantagens para atrair os compradores, muitos ainda têm em comum uma preocupação: o atraso na entrega do imóvel. E esse fantasma apareceu na história do Isley também. A gente acabou tendo que ir para a casa dos meus pais até procurar um outro apartamento, um outro imóvel, montar o apartamento, fazer ali aquelas reformas mínimas necessárias para poder habitar. E aí procuramos a construtora para fazer um acordo, né, diante de tudo que a gente já havia pago, mas infelizmente a proposta da construtora era devolver apenas 10% do que a gente já havia pago, mesmo cientes do fato de que eles que estavam inadimplindo o contrato, descumprindo o contrato, à medida que não entregaram o imóvel, né? E aí acabou que não nos restou nenhuma alternativa e judicializar o processo, e aí, obviamente, acabou saindo muito mais caro para eles, né? A advogada especialista em direito imobiliário explica que os contratos de compra de imóveis na planta prevêem 180 dias para atraso na entrega. Após esse prazo, a lei dos distratos estabelece uma série de direitos aos consumidores. Quando há o atraso na entrega da obra, geralmente após os 180 dias que a construtora pede, né, o consumidor ele pode exigir seus direitos, como, por exemplo, ele pode solicitar a rescisão contratual com pedido de devolução integral do valor pago, né, corrigido. Ele pode pedir indenização por danos materiais e morais. Ele pode pedir lucros cessantes, que é aquilo que ele deixou de ganhar em razão de não ter recebido a unidade imobiliária dele. E pode pedir também aplicação da multa contratual, que é a cláusula penal descrita no contrato de compra e venda. Agora imagine a situação. Um casal procurou uma corretora, escolheu e decidiu comprar um imóvel na planta. No contrato, a previsão é de que as obras para a construção do empreendimento durariam pelo menos 2 anos. Mas 3 meses antes do fim desse prazo, veio a surpresa. As obras ainda estavam em estágio inicial. O casal decidiu entrar na justiça contra a incorporadora para rescindir o contrato, mas atribuiu a responsabilidade pelo atraso também à corretora e à empresa que intermediou os pagamentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou solidariamente as 3 réis a restituir os valores já pagos, incluindo parcelas do imóvel, taxa de personalização e comissão de corretagem. O TJ entendeu que todas integravam a cadeia de consumo, o que justificaria a responsabilização conjunta. A corretora e a empresa de pagamentos recorreram ao STJ. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, observou que no caso da corretora, a atuação se limita à intermediação entre comprador e vendedor, sem qualquer participação na execução das obras ou na incorporação do empreendimento. Quanto às chamadas pagadorias, empresas especializadas na gestão financeira de contratos, a ministra Nancy Andrighi afirmou que elas funcionam como intermediárias entre consumidores e fornecedores. Com isso, a terceira turma entendeu que essas empresas não integram a cadeia de consumo em relação à obrigação de entrega do bem, motivo pelo qual não respondem pelos danos decorrentes do descumprimento contratual. Apesar do fantasma do atraso, esse especialista em mercado imobiliário acredita que o imóvel na planta ainda é um bom negócio. Mas para tirar do papel o sonho da casa própria, ele dá algumas dicas. É importante que a pessoa peça para o corretor de imóveis o cronograma físico-financeiro dessa obra, o registro de incorporação e se está tendo o seguro
garantia de obra, que é o seguro performance bond. Ou seja, se a construtora vir a quebrar, se ela não tiver condição de honrar com o compromisso do cronograma físico-financeiro dessa obra, esse seguro ele vai contratar uma outra construtora e vai fazer o término dessa obra. O STJ tem teses firmadas sobre outras situações de imóveis comprados na planta. Você pode conferir o entendimento da Corte em relação ao tema 970 e 971 na página do STJ. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o canal do STJ no YouTube. Temos também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!